Bom, mas então vamos começar as perguntas. Quem quiser falar, levanta a mão e tem microfone. Como é que... Tem... pega um aqui. Boa noite. Meu nome é Ildeu Oliveira Santos, sou empresário, ex-médico, ex-professor de bioquímica na Faculdade de Medicina. E eu vim assim porque eu vim da fábrica, cheguei agora mesmo. Vim aqui assistir essa palestra formidável. Merval, parabéns para vocês todos aqui do IBMEC. Meu escritório era aqui bem em frente, então eu conheço essa região bem. Mas, me desculpem, eu não posso perder essa oportunidade hoje. Eu já tenho escrito diversos artigos, tenho um blog, chama brasilemguerra.wordpress.com. Se alguém se interessar, eu tenho alguns artigos escritos, inclusive, professor Marco Antônio Villa, eu pedi a oportunidade de pôr a minha Constituição no seu livro, que depois eu vou pedir para você autografar para mim, por favor. Achei extraordinária a sua palestra, super instrutiva. Eu, como fui professor durante 20 anos na Faculdade de Medicina, eu sei o que é a gente enfrentar uma plateia formidável como essa, jovens. E a melhor coisa que existe é conversar com vocês. Eu preciso voltar a ser professor de novo, para eu poder aprender as coisas novas que vocês têm. Mas, com esse livro aqui, A História das Constituições Brasileiras, eu desde 1983, eu comecei a estudar pequena empresa e eu participei do primeiro Estatuto da Microempresa do Brasil. Então, é isso que eu queria dizer, Chiquida, era a história eu criei a MPM, a Associação Mineira de Pequena Empresa, e eu tinha 2.000 empresas associadas. Sim. A ideia era criar emprego, criar empresa, criar emprego. E o senhor Marco podia Antônio, fazer a pergunta... A pergunta mais rápida. Mas Não, é ótimo. Desculpe, o Merval, mas porque que tem outras pessoas. A oportunidade é única. Então, nós tentamos fazer isso e não consegui fazer nada no Congresso Nacional. Então, eu escrevi, essa é uma proposta que eu tenho, que eu gostaria que o Marco Antônio Villa visse, está publicado no blog brasilemguerra.com, wordpress.com, quer dizer. Então, eu proponho uma modificação no Brasil. O que você disse, Marco Antônio, é uma realidade. O Brasil não vai mudar, não pode mudar, é absolutamente impossível mudar. Nada muda o Brasil se nós não fizermos uma alteração constitucional absolutamente radical. Qual é que é? Diminuir a quantidade de governo. Qual é a minha proposta? Extinção dos estados brasileiros, extinção do governo estadual, extinção de toda a estrutura administrativa estadual. Volta para a estrutura de município. Com isso, nós diminuímos os impostos, diminuímos a pressão do governo, diminuímos o tamanho do governo. Só há essa possibilidade de criar oportunidade para vocês. Ótimo. Oportunidade de trabalho. Só isso. Professor. Eu queria, isso é um desafio para vocês. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Quem mais quer fazer pergunta? Tem um lá no final. Espera aí, já vai o microfone. Boa noite, Guilherme Mesquita, meu nome. O que vocês concordam com Fukuyama sobre a morte da história e a ascensão do liberalismo, do capitalismo, que está em extrema evidência, que já está em certos O Fukuyama já mudou, ele já deixou esse negócio de fim da história, já fez outra coisa. Mas alguém quer falar? Alguém quer? Eu posso falar rapidinho, eu concordo com o Merval. Eu acho que até foi mal interpretado também, né? O que ele quis dizer é que chegou-se a um modelo de democracia liberal que era o final, mas esse próprio modelo hoje ele reconhece que é mutável e é flexível. Então, quer dizer, o final da história é contínuo.
Então, acho que até ele já enterrou essa ideia. Posso? Vocês conhecem, meu nome é Felipe, sou economista, vocês conhecem sobre, de uma forma bem direta, quem quiser falar, fica à vontade, pós-consenso de Washington e o que isso tem a ver com a agenda liberal, se vocês quiserem contextualizar a esse respeito, se já escutaram o termo. E pós-consenso de Washington seria o que exatamente? Só para... Aberta a novos modelos. O consenso de Washington, eu não gosto muito dessas coisas, neo-keynesiano, pós-keynesiano, neoliberal, né? O próprio consenso de Washington, para mim, sempre foi um bode expiatório usado pelos latino-americanos para ter alguém para culpar de fora. Aliás, é outra característica típica do Brasil e da América Latina como um todo. O consenso de Washington, para mim, é uma regra de bom senso, de não gastar mais do que arrecada e coisas do tipo. Então, eu confesso que eu não estou tão familiarizado assim com o pós-consenso de Washington, mas eu acho que se for uma tentativa de resgate de uma agenda com base em bom senso, com base em redução do arbítrio do Estado, com base em não se gastar mais do que se arrecada e tudo mais, eu sou favorável. Então, mas eu não estou por dentro dos detalhes. Obrigado. Eu aproveitei, inclusive, para fazer a ponte, porque se vocês querem discutir a agenda liberal, esse tipo de coisa, a professora Eli Diniz e outros que estão seguindo nessa linha, estão rediscutindo. Então, o momento para discutir qualquer coisa, inclusive de agenda liberal, pode ser esse também, em relação quer dizer, juntando o que vocês já estão fazendo com quem já está rediscutindo o que está acontecendo também. Só aproveito, então, para deixar o recado. Marcos Antônio. Eu queria até fazer uma colocação que eu vejo posições muito liberais, né? Eu acho que o debate é construtivo, como aliás foi citado em alguns momentos, quando você coloca ideias contrárias, né, para se falarem. E um ponto que eu vi aí, até se colocando prazo, né, para o declínio da China, e que não iria há mais de 5 anos, como que vocês pensam isso? Hoje há uma reação efetivamente dos países, né, de fechar, até uma reação do Brasil muito em relação a isso, de se fechar em relação aos produtos da China, mas a China tem um imenso potencial interno de mercado, coisa que o Japão não tinha. Será que isso não pode levar isso para mais do que 2, 5 anos, como foi falado aqui, esse declínio da China? Não, como eu disse, eu não tenho a pretensão de acertar o timing. Isso, para mim, é um exercício futurológico de chutômetro. O que eu acredito é que a China, claro que tem diferença em relação ao Japão e à Coreia, mas o modelo em si vai muito nessa linha. A Coreia teve lá os chaebolls, o Japão teve os keiretsu, e quer dizer, esse modelo de simbiótico de Estado com grandes empresas, né, cheias de benefícios e privilégios, isso é um modelo, e com planejamentos centrais, isso é um modelo fadado ao fracasso. Então, agora, acertar o timing disso tem que acompanhar no dia a dia, eu até tento, pelo meu interesse no mercado financeiro, mas é difícil, tem alguns sinais que começam a aparecer de excessos, principalmente no mercado imobiliário, mas é muito difícil acertar porque o governo tem bala na agulha ainda para estimular por mais tempo também, baixar reserva compulsória, estimular o crédito. Tem um problema sério já de shadow banking lá, de sistema cinzento paralelo bancário. Então, assim, o que eu consigo analisar são alguns sintomas de que o negócio está trepidando. Agora, onde vai estourar, eu realmente não tenho como dizer. Só complementando, eu acho que a China é um caso, quer dizer, no curto prazo, sobre os dados, acho que o Rodrigo resumiu bem. Né, e futurologia realmente não é meu forte. Né? Eu passo boa parte do meu tempo mostrando para meus alunos que é difícil fazer previsão. Né? Mas eu acho que a China é um caso interessante de
eu não sei se tem um término da China ou uma crise da China e a China acaba. É só a gente olhar para Cuba, né? Cuba é um modelo que está fadado ao fracasso, mas ele dura mais de não sei quantos anos aí, porque tem um império, né? Uma família que, né, que domina aquele negócio, não solta, né, no largo osso. Agora está fazendo curso para gerencial, para aprender a gerenciar o que eles vão chamar aí de uma espécie de um modelo, não vão chamar assim, mas eu estou chamando de um modelo chinês sino-cubano, né? Esse não tem um mercado interno chinês, é uma ilha pobre, e vai liberalizar o mercado de maneira chinesa, né? Uma ditadura e um mercado liberado, entre aspas. Então, com certeza o senhor tem razão. A China tem um mercado interno com potencial muito grande, quer dizer, você pode ainda manter, né? Embora eu também não goste muito de viver sob uma ditadura, eu acho que nenhum chinês gosta, você pode ter uma preservação desse poder, né? Por muito tempo por conta do mercado interno, né? Acho que... Porém, né, levando em conta essas coisas que o Rodrigo falou, acho que é difícil fazer uma análise mais profunda, mas certamente interessante observar, né, no caso da China, né, é como que as pessoas gostam, né, de usar, né, falar mal não for nem liberalismo, falar mal do mercado, né, e ao mesmo tempo usar incentivos de mercado quando é conveniente. Os paradoxos que o professor falou, né, sobre, né, da política também se aplicam à economia, né, as pessoas gostam de falar mal de incentivos econômicos, mas gostam de usar, só não querem abrir mão do poder, né? Se eu fosse um ditador Vargas ou um ditador chinês, eu também não ia querer abrir mão do poder, né? Então tem essa coisa, essa mistura interessante. Eu acho que a discussão da agenda liberal, pelo menos que aqui está na minha cabeça, acho que é também do Rodrigo e mais outras pessoas aqui, né, é a discussão de se a gente quer uma coisa parecida com a China, com um mercado extremamente liberado, né, e né, até com incentivos, né, muito bons, né, até demais, né, ou se a gente quer, né, uma coisa que seja uma solução diferente, né? Acho que essa que é a discussão, né? Brevemente, eu acho que eu tenho algumas discordâncias. Eu acho que durante décadas nós demonizamos os Estados Unidos. Agora demonizamos a China. E ao demonizar, nós não aprendemos com o outro. Então, eu acho que uma tarefa nossa hoje é aprender com a China. A China não é só trabalho escravo. Ela é muito mais que isso. Ela pode ter sido quando veio a política das 4 modernizações. Hoje não é. Tem vários setores ultra avançados da China. O que ela gasta em ciência e tecnologia, se a gente gastasse algo próximo. Acho que é o primeiro ponto. Segundo, a China tirou 250 milhões de pessoas da miséria em 2 décadas. Nunca ocorreu isso na história do mundo. Terceiro, o partido pode ser um imperador. O papel clássico que o imperador exerceu na China, hoje é exercido coletivamente pelo partido. A China tem uma história milenar. Não dá para comparar, por exemplo, com Cuba. Cuba nunca teve nada. Não tinha antes de 59 e não tem depois. Né? A China tem história e tem desenvolvimento. Então, eu acho que o capitalismo está se deslocando da economia atlântica para a região do Ásia-Pacífico. Está havendo uma mudança, que não ocorre em um ano, não ocorre numa década. Mas esse processo é claro. Aquela hegemonia de 3 séculos da economia atlântica, paulatinamente está se transferindo para a região do Pacífico. E onde está os Estados Unidos também. Né? Claro, é bom lembrar. Né? Só que aí os Estados Unidos vai estar virando um pouco as costas para a Europa e vai estar se integrando, participou, tem várias cúpulas, inclusive, né? Com essa economia ultradinâmica. Não há crise ali. Né? Não há crise falar em crise na China é brincadeira, né? Que vai crescer esse ano, caiu o crescimento, 7,5%, né? Pretende crescer, né? O ano passado 9,2%. Então a China é difícil a gente entender, porque é um outro mundo, né? Uma outra concepção. Agora, que tem alguns problemas, e foi bem identificado, vocês bem identificaram, o Rodrigo destacou, são apontados essas dificuldades. Porém, é possível, até hoje o Estado chinês, com ditadura, com essa repressão, tudo isso que nós sabemos, tem conseguido saná-lo. A China é um ponto de interrogação para a gente conseguir interpretar que capitalismo é aquele, como é que é possível ter uma classe dominante que hoje está no partido, que é 10 vezes, que estudar os milionários chineses, são 10 vezes maior que os americanos que têm participação no Congresso, uma coisa de louco. E é um partido comunista que está no poder. Veja a confusão que é a China. Né? Então, eu acho, e hoje era até, nesse primeiro bimestre não foi o maior parceiro do Brasil, mas foi durante 2 anos, 3 anos o maior parceiro do Brasil. Nesse bimestre voltou a ser os Estados Unidos, né, em janeiro e fevereiro.
Mas eu acho que tem de pensar. Eu não vejo a possibilidade, quer dizer, nós estamos num terreno, evidentemente, das previsões, dando uma de mãe Diná, mas a possibilidade a curto prazo de uma crise da China, não. É graças à China a gente tem de levantar as mãos aos céus. É que não há uma crise mundial. A crise de 2008 não se compara em nada de 29. Quando o presidente Lula, como ele queria fazer, alguém falava para ele fazer uma comparação, não tem nenhuma comparação. A crise de 2008 com a de 29 passou a década de 30 inteira em crise. Os Estados Unidos só saem da crise a partir de 41, efetivamente. O auge da crise é 33, com a depressão. Né? São situações. Então, nós vamos levantar as mãos aos céus com a economia do Ásia-Pacífico. É graças a ela que o mundo não está em crise. Né? Eu queria falar um pouquinho também sobre alguns aspectos da China. A China é um país que, a qualquer momento, a gente pode ter uma surpresa. Semana passada, houve uma surpresa política que ninguém esperava. Né? Vetaram um governador de uma região que era o grande líder ascendente, de repente ele foi cortado. E esse líder era um líder que podia retornar à Revolução Cultural do Mal, retornar aos tempos do mal. Então, isso você pode ser surpreendido, de repente, na China, com uma mudança de direção do Partido Comunista que pode mudar toda a situação. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente acompanhar, porque acontece. Eu me lembro uma vez, lá na reunião em Davos, tinha um painel com empresários americanos que investem na China. E alguém perguntou, vem cá, como é que vocês conseguem investir num lugar em que a insegurança jurídica, política, tal, é imensa, que vocês podem acordar um dia e tudo ter sido confiscado e ter acabado. Aí um empresário disse assim, olha, mas o lucro que a gente tem é tão grande, que vale a pena arriscar, vale a pena continuar fazendo, porque é Mas então a China tem essa instabilidade política que tem que ficar no cenário. E tem um problema sério que todo país com muita empresa estatal tem, que é essa coisa das empresas estatais serem manipuladas por grupos. Não é? Eu me lembro que eu fui à China 10 anos atrás, fui visitar os jornais, é um prédio imenso, só com jornais e revistas. Lá todos os jornais são estatais. Né? Um prédio luxuosíssimo, uma coisa espetacular. E no final do almoço, que foi numa sala ultra luxuosa, o diretor do jornal me ofereceu um chá e disse assim, esse é o melhor chá da China. Vem da fonte do dragão, da região, não sei o que e tal. Eu só consigo essa água, o negócio era água, né? Porque eu sou amigo do gerente da fonte. Então é o seguinte, tem uma fonte de água puríssima que tem um gerente, e o gerente dá água para os amigos. Então, esse negócio uma hora vai dar errado. E como essa fonte tem milhares de fontes e de empresas e de coisas na China que funcionam nessa base. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Mais alguém? Alô. Boa noite, meu nome é Leonardo, estudo aqui Economia no IBMEC. Gostaria de fazer uma pergunta, saber a opinião de vocês sobre por que aqui no Brasil as políticas do governo, seja econômicas, por exemplo, o projeto hoje Brasil Maior fazendo exonerações de parte de setores da indústria, fazendo com que vai apagar um incêndio de forma temporária. Por exemplo, nas estradas, por que eles não consertam a estrada logo, ficam fazendo operações tapa-buraco? Né? Por que há esse pensamento de curto prazo no Brasil? E os políticos, é aquela que a gente sabe que políticos visam reeleição e tudo mais, mas por que não há uma mentalidade no governo de que vamos melhorar, vamos fazer mudanças estruturais, seja na economia, seja em questões de infraestrutura, em tudo, educação, saúde. Por que não vai mudar, por que não muda a estrutura e sim faz medidas paliativas, medidas de curto prazo, para ver se dá uma consertadinha aqui e vamos ver o que dá.
O Vila já explicou essa nossa história aí de... Quer falar alguma coisa? Nós temos 2 ministérios para planejar. O Ministério do Planejamento e Orçamento, que só faz orçamento, é a senhora Miriam Belchior, essa esposa do Celso Daniel, que morreu até hoje, ninguém sabe como, né? Como é sabido. O Brasil faz orçamento, vocês acompanharam, foi aprovado pelo Congresso. No dia 1º de fevereiro, corta 50 bilhões. Pô, o orçamento entrou em vigência dia 1º de janeiro. Um mês depois, você corta 50 bilhões. Quer dizer, como que você pode planejar o país, organizar os gastos dos vários ministérios, e nós só temos 38 ministérios, que é pouco, né? Quando você já corta. É um negócio absurdo tal. O outro é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tem um titular de altíssimo nível intelectual, que o Brizola chamava de gato angorá, é o Moreira Franco. O Moreira Franco, eu fui estudar a agenda dele o ano passado. Eu sempre gosto, vez por outra, estudar a agenda. Eu estudei uma vez do Lula, 2 vezes, tal, no primeiro governo, deu até uma confusão, tal, porque eu descobri que o Lula, estava lá na agenda, ele tinha ministro que ele nunca tinha recebido e o Zeca Pagodinho recebeu 2 vezes. Então o Zeca Pagodinho quase tinha o status de ministro, né? Aí eu fui estudar a agenda, eu sempre pego um de Cristo, já peguei o Gedel quando foi ministro, aí eu fui estudar o Moreira Franco, só de sacanagem, eu sabia que ele não trabalhava, né? Eu peguei de janeiro a maio, 5 meses, era inacreditável, ele despachava às 10 horas e acabou. No carnaval, eu falei, ele é um grande folião, ele sumiu 15 dias de Brasília, porque o despacho estava em branco, né? Aí o gato agora sumiu, foi para o Rio, e ele sempre despachava quinta-feira no Rio, acidentalmente a cidade dele e tal, então nós pagamos a passagem dele, então ele já vem e já despachava. Então aí a Secretaria de Assuntos Estratégicos, até eu brinquei, será que o homólogo dele lá na China faz a mesma coisa? Será que lá na China o sistema é parecido? Ele vai terminar vai ser fuzilado, porque os métodos chineses são legais, e a família paga bala, né? É muito bacana lá. Então, é um sistema bem democrático, né? Então, o caso nosso, nós não planejamos. Isso que vocês se referiram sobre as estradas, as questões de logística, portos. Nós temos o Ministério dos Portos, né? Temos o da pesca, você viu que fizeram com as lanchas agora. Então, é um negócio inacreditável. Agora, o terrível disso, essa falta de planejamento, isso faz muito mal ao país, porque nós estamos perdendo o passo. Os outros estão crescendo rápido, né? Estão enfrentando desafios e nós estamos parados. País como o nosso não pode crescer 2,5%, 3%. A gente tem condições de crescer muito mais que isso. Aí vem aquele economista e fala assim, e os gargalos? O gargalo se resolve, né? Se resolve. Você imagina se em certos momentos que o Brasil cresceu muito e alguém ia falar em gargalo, o Brasil não crescia. São desafios que devem ser dados ao país para resolver o problema. O que não dá é crescer a passo de tartaruga, né? Você já citou parte da resposta de que o próprio modelo eleitoral faz com que a demagogia vingue, porque você foca de 4 em 4 anos. Mas mesmo em modelos democráticos, a frase do Winston Churchill é exatamente essa. Você diferencia um populista de um estadista, aquele que foca nas próximas gerações e aquele que foca nas próximas eleições. Infelizmente, no Brasil, e eu diria no mundo, o que mais está em falta hoje é estadista. Acho que tem uma frase que uma vez me disseram que eu acho que resume bem isso, que tudo que existe, se existe, é porque serve a alguém. Acho que toda a história do Brasil, qualquer história do mundo, a gente analisar, a gente vai ver isso. Instituições diferentes, modelos de crescimento econômico diferentes, rede de proteção social diferentes, elas existem porque servem a alguém. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto pacífico. Acho que o outro ponto é, o fato de existir para servir alguém não quer dizer que esse objetivo de alguém vai coincidir com o objetivo do maior crescimento econômico. Não é que as pessoas não pensam no longo prazo, elas pensam. O Moreira Franco está lá pensando no longo prazo dele. Ele está feliz da vida de trabalhar só quinta-feira, né? Porque trabalhar não, despachar, né? Umas 2 horas na quinta-feira. As pessoas não é que elas não têm visão de longo prazo, a questão é que essas visões de longo prazo não estão alinhadas com as visões de longo prazo do resto da população. Existe algum problema, não sei qual que é o problema, se é político, o que é, se é um acidente histórico, se é uma tradição milenar, não sei. Mas existe um problema de alinhamento dessas coisas. E isso não é uma coisa também que nem vai se dar de maneira, como é que fala, zodiacal, estelar, os planetas se alinham, e aí Saturno está na casa de Urano tomando chá, bom dia para a reforma estrutural econômica, né? Não vai acontecer assim. E provavelmente a gente vai conseguir, eu já te falo, por isso que eu acho que, para a sorte deles, eles vão para o aeroporto depois, aquela saída que o Marcos deu, né? Eu não vou para o aeroporto, infelizmente.
né? Se bem que eles vão para o aeroporto e vão voltar para o Brasil, né? Mas eu acho que tem um problema que, assim, a gente vai observar, assim, só tem jeito, juntando a questão toda do estadista e tudo mais, só tem jeito de você fazer essas mudanças aos pouquinhos. Eu acho que não dá para acreditar que você vai amanhã eleger um monte de caras com visão de longo prazo, até porque essas visões podem ser diferentes, né? E é complicado, e eles não vão querer sentar e discutir, porque o Marx acabou de falar. Ele faz essa tortura que eu me recuso a fazer, de assistir TV câmera, e fica lá vendo os caras conversando atrás da mesa. Quer dizer, amanhã eles não vão ser eleitos, sentar direitinho, pegar um relatório, pegar a assessoria do Senado, que é excelente, digo-se de passagem, né, pelo menos do lado econômico, que eu conheço, e analisar e levar aquilo muito a sério, porque eles têm uma lógica política, que é inevitável, mas que, né, infelizmente, se ela fosse um pouquinho menor e a lógica econômica fosse maior em algumas decisões econômicas, a gente veria um pouco do que você está querendo. Agora, essa é uma luta que não vai ser ganha amanhã, nem depois, e não vai ser só no voto, né? Isso depende de uma mudança que eu acho que eu não vou viver para ver. É o que o meu professor me falava, né, na graduação, eu não vou viver para ver essa mudança. Eu acho que é por isso que a ideia, né, é pegar o avião, no meu caso, né, e tentar sair. Se esse congresso está ruim, espera o próximo, né? Boa noite. Boa noite. Me chamo Renato, eu sou ex-aluno aqui do IBMEC. E a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber um pouco a opinião de cada um de vocês, voltando um pouco mais a respeito da agenda liberal, dos nossos desafios para que o Brasil efetivamente se torne uma potência. A gente discutiu aqui em relação a desafios de reformas da Previdência, reformas na educação, na infraestrutura. A gente tem realmente uma lista de desafios muito importantes, mas eu gostaria de saber qual dessas reformas, qual desses desafios deveria ser encarado primeiro e por quê? Porque não dá para fazer tudo que é de importante de uma vez só. Por onde começar? Por qual desses itens nessa agenda aí seria o mais importante de começar? E também, além disso, qual a gente estaria preparado para fazer? A sociedade ou então os políticos também? Em questão, por exemplo, de partidos, né? Muitas das nossas críticas também acabam recaindo sobre o partido que nos governa há 10 anos, que está enrolando um pouco para começar essas reformas importantes. Há um outro partido, há uma parte da sociedade que está pronta para começar pelo menos alguma dessas reformas importantes da nossa agenda liberal? Se eu tiver que eleger uma, eu elejo a tributária, pelo menos com uma visão um pouco mais de curto, médio prazo, porque esse manicômio tributário realmente não dá. A mais importante, para mim, de longo prazo, é a previdenciária. E se há algum partido ou não, claramente não há. Eu acho que o próprio Marco Antônio Villa tem escrito artigos excelentes sobre a incompetência, a morte, o silêncio da nossa oposição, e eu compartilho totalmente disso. Quer dizer, o meu maior desespero enquanto liberal é quando alguém acusa, né, porque quer acusar o PSDB de partido liberal. O PSDB não me representa. Ele não tem nada parecido com essa agenda que o Cláudio desenhou aqui, que eu concordo. Então, hoje no Brasil tem uma total ausência de qualquer organização partidária programática com algo que se assemelhe ao liberalismo. Então é isso, é uma disputa de poder para ver quem vai ter 40% do PIB no cartão de crédito na mão. É isso que a gente vê hoje. Bom, como fui eu que falei da agenda, né? Deixa eu só... Pô, cara, né? Renato, nosso ex-aluno, né? Essa pergunta aí é a pergunta de R$1 milhão, né? Assim, eu não sei se dá para escolher alguma coisa, eu acho que é difícil falar. Eu volto ao que eu falei antes, eu acho que tudo que existe tem uma função, serve a alguém, e o difícil é você alinhar esse alguém com toda a maior parte da sociedade. Eu acho que é uma tarefa quase impossível, mas de alguma forma a sociedade consegue fazer isso, né, ao longo do tempo. De uma maneira, como Marx demonstrou bem, quase que às vezes não determinista, marxista, numa sequência de etapas, ou qualquer outra visão de sequência de etapas que ocorre naturalmente, mas às vezes casuística de maneira paradoxal. O que é importante, eu acho? Eu acho que é importante a gente tentar, de novo, né, volto para os valores básicos, a gente tem que sempre preservar a ideia liberal de que a gente, né, deve ter tolerância e respeito aos contratos. Obviamente, não estou falando de escravidão, né, não sou bocaiúva aqui, né, não estou reencarnando ele, né, mas estou dizendo, você tem que tentar
acho que é ter essas ideias na cabeça, pensar um pouco sobre elas, discordar delas ou não, e acho que não tem como escolher, sabe? Eu acho que tudo é um pacote a conjunto, não dá para falar, vamos ter só liberdade econômica e pau na galera que é oposição, e também não dá para ter liberdade política e pau nos empresários e tal. Eu acho que essa coisa é complicada, é construída em cada sociedade, né? Como eu falei na minha agenda, né? Acho que as pessoas decidem, aquele pessoal dos Simpsons lá, né? Todo mundo, e a forma como é feito isso, aí eu vou te falar, eu confesso que eu acho muito difícil, é muito específico de cada sociedade, nesse sentido, como Hayek falava, né? Assim, é a questão de ordem espontânea que ele fala, que surge naturalmente da ação dos indivíduos e que não é uma coisa trivial, né? Até imprevisível, né? Eu acho difícil, a sua pergunta é difícil, né? Ainda bem que não é pergunta de prova, né? Porque se fosse e eu tivesse que responder sua prova, eu tinha tomado 0 aqui agora. A gente está terminando, está quase terminando. Quantas pessoas querem? Não dá para todo mundo. Então, aqui, quem está com? Entrega para esse senhor aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Álvaro Cerqueira, sou administrador pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, aposentado, mas trabalhando, e acabo de passar cerca de 27 meses ajudando um grande empresário aqui de Belo Horizonte a escrever um livro sobre o problema, basicamente é o problema da pobreza no Brasil, o mais grave de todos, e eu concordo com ele, e a causa desse problema é exatamente porque as classes pobres continuam tendo mais filhos do que as classes média e rica. Então, há uma enorme demanda. Esse empresário fundou uma ONG chamada Vida Digna há mais de 10 anos, já está virando até uma OCIP, em que ele ajuda, com alguns empresários amigos, a pobres a fazerem o planejamento familiar. Mas é tudo absolutamente voluntário. E nós sabemos que há uma demanda através dessa experiência num hospital aqui da periferia, que é a maior maternidade de Belo Horizonte, o Hospital Sofia Feldman. Então, através dessa experiência, a gente sabe que há uma demanda enorme. Porém, os hospitais públicos não têm a menor condição. Existe uma lei de planejamento familiar no Brasil em que assegura no papel que todo brasileiro em idade reprodutiva tem direito a obter informações e meios, sejam cirúrgicos ou etc., para fazer o planejamento familiar e assim conseguir a paternidade responsável. Então, enquanto nós tivermos essa massa de pobres, porque 80% dos brasileiros são pobres ou carentes, portanto, a ignorância é a irmã da pobreza. Enquanto nós tivermos uma massa de população como essa, é muito difícil você evitar que demagogos possam comprar os votos, tá certo? E assim por diante. É isso. Quer mais? Boa noite. A minha pergunta tem um pouco a ver com a última frase que o Chiquida falou, da liberdade econômica. O Rodrigo fala muito sobre isso, eu queria ouvir também a posição dele, da importância que a liberdade econômica tem para o desenvolvimento de um país, principalmente para assegurar a agenda liberal, que são todas aquelas liberdades, e para que realmente seja efetivo e reflita aí o desenvolvimento do país. Obrigado pela oportunidade, Carol, porque o Marco Antônio Villa tocou muito nas questões das idiosincrasias do povo. O que eu concordo, cada um é cada um. Dito isso, em economia nós não temos muito como fazer experimentos controlados em laboratório. Mas algo muito próximo disso ocorreu em 2 países, Alemanha e Coreia. Nesses 2 países era o mesmo povo, mesma cultura, mesma educação, e dividiu-se ao meio. De um lado teve um sistema de regime socialista com propriedade coletiva, do outro lado teve um sistema de ampla liberdade econômica. E a resposta, o resultado está aí para todo mundo ver. Então, sem a liberdade econômica, todo o resto, para mim, ruim.
Até porque o Hayek já dizia no seu livro mais panfletário e famoso, que é O Caminho da Servidão, que sem a liberdade econômica não existem as demais liberdades. Basta pensar em um exemplo, que agora a gente está vendo em loco na Argentina, que é o seguinte: se o sujeito não controla a própria liberdade de comprar ou não papel como fornecimento para a imprensa não é livre. E no governo argentino está usando essa desculpa esfarrapada para controlar a imprensa. Então, sem liberdade econômica de trocas voluntárias no mercado, na economia de mercado, todas as outras liberdades, é questão de tempo, elas vão desaparecer. Então, é condição sine qua non para qualquer prosperidade e liberdades civis, políticas, você contar com uma ampla liberdade econômica. Sem isso, e fora que há uma absoluta correlação com causalidade, porque correlação nem sempre é causalidade, nesse caso pelo Fraser Institute do Canadá e pelo Heritage Foundation nos Estados Unidos, países com maior índice de liberdade econômica têm maior índice de desenvolvimento humano e liberdade. Acho que a princípio eu concordaria com o Rodrigo, mas hoje eu não sei se eu tenho tanta certeza assim. Eu acho que a liberdade econômica é muito importante, sem dúvida, sem ela, né, assim, se ela não aumenta, as outras liberdades, às vezes, o potencial de demanda delas que existe reprimido não se aflora, né? Mas eu não tenho tanta certeza de que essa causalidade é da econômica para civil e política mais. Assim, eu tenho um pouco de dúvida. Ainda acho, sem poder afirmar com nenhuma certeza, eu acho que esse pacote ainda ele vem junto. Eu acho que uma coisa junto com a outra é o ideal. Porque a liberdade econômica sem liberdade política ou civil significa que você está com seus consumidores aí, uma dimensão toda amarrada. Sim, mas... Não, então tá bom, China, Cuba, né, agora e tal. Quer dizer, então eu acho que tem... eu também achava isso, tá? Mas eu tenho um pouco de dúvida, né? Não consigo formular exatamente qual poderia ser... Nem sei se tem um contra-exemplo, mas eu não sei se essa relação que o Friedman falava, né, é uma relação tão forte. Mas, sem dúvida, né, sem liberdade econômica, sem troca. Sem troca, né, não tem mercado. Sem mercado, não tem trabalho, não tem riqueza. Mas acho que, né, assim, não tem como negar que a liberdade econômica é importante. Acho que quem disser isso está defendendo, sei lá, né, que tipo de regime é esse, né? Tem mais tempo? Meu nome é Rony Antunes, sou membro do Instituto de Formação de Líderes e presidente da CDL Jovem de Belo Horizonte. E gostaria de saber, Rodrigo, se você concorda com Marco Villa em relação aos modelos de outros países, se o Brasil realmente não pode importar ou trazer as experiências, ou tem que criar o seu próprio modelo aqui para as mudanças estruturais. E, Marco, queria saber se você concorda, né, na minha opinião, que a presidente Dilma, ela prega uma coisa e faz completamente diferente, levando em consideração as entrevistas na revista Veja, por exemplo, e as atitudes tomadas no seu governo. Sugere que a pergunta para ele foi bem mais fácil. Eu respondo que ela é esquizofrênica. Mas a minha é um pouco mais difícil. O Marco Antônio Villa deu uma aula aqui, né? E eu acho extremamente importante a gente não ignorar as peculiaridades de cada povo. Dito isso, o que eu tendo então a concordar em parte, a natureza humana é uma em qualquer planeta, em qualquer lugar do planeta, né? E funciona mais ou menos de forma parecida, né, em relação aos mecanismos de incentivos institucionais que vários economistas deram muita importância, como o Prêmio Nobel Douglas North, por exemplo, ou então o Hernando de Soto com o Mistério do Capital, que foi a base do experimento de corte Cantagalo do Paulo Rabelo de Castro. Então, eu acredito, eu participei de um colóquio uma vez do Liberty Fund, onde tinha um economista lá da turma mais desenvolvimentista, e ele achava que todas as leis econômicas, quando atravessavam a linha do Equador, tinham que ser ignoradas, né? Eram invertidas. Eu não consigo concordar com isso. O mecanismo de preço é um mecanismo de incentivo em qualquer lugar do mundo, propriedade privada é um incentivo, ninguém cuida tão bem de carro alugado quanto cuida do próprio carro, que o Salim Matar não me escute, mas é verdade. Então, várias características do ser humano
me levam a crer que são muito parecidos em vários lugares, e a gente viu isso em experimentos mundo afora, quando você tirou lá aqueles obstáculos enormes criados pelo governo e conseguiu adotar alguma coisa mais parecida com uma economia de mercado, com algum respeito às regras do jogo, ao império da lei e à propriedade privada, tendeu a deslanchar, tendeu a melhorar muito, gerar prosperidade. Então, eu acho que sim, para se levar em conta a peculiaridade de um país tão sui generis como o Brasil é importante, senão a gente vai estar aqui ignorando um monte de coisas que vão acabar servindo como obstáculo para um modelo mais perto do liberalismo que eu defendo, eu concordo. Mas, dito isso, eu acho que é importante lembrar que ser humano é ser humano, homem é homem, em qualquer lugar do mundo. Com relação ao que você perguntou em relação ao governo Dilma, ela é muito bem avaliada popularmente, ela recebe um grande apoio de setores consideráveis da imprensa que viveram no ano passado a ilusão que a criatura ia se rebelar contra o Criador, o que era uma enorme bobagem. Eu escrevi naquele momento vários artigos dizendo que era uma bobagem, a criatura não ia se rebelar contra o Criador, algo que não ocorreu e não ocorrerá, né? Ela é o único governo na história da República que em 15 meses nunca teve tantas acusações de corrupção como no governo dela, é o caso único na história, né? Ela demitiu 7 ministros que ela mesma nomeou. Se a base é corrupta, é a base que a elegeu em 2010, né? É a mesma base que a elegeu na campanha em 2010. Faz uma gestão pífia, de uma incapacidade absoluta como gestora. Ela vestiu primeiro a fantasia de gestora, a partir de maio abandonou o laptop, pegou a vassoura, passou a ser faxineira, foi um desastre também no exercício da nova profissão, e a gestão dela é muito ruim. Agora, eu falo que é ruim, um outro fala e tal, mas a maioria não acha. A maioria não acha por quê? Aí voltamos à questão, não há oposição no Congresso. O senador Aécio Neves, por exemplo, é um opositor que eu gostaria de ter, porque ele não é. Né? Já que nós estamos aqui, vamos aproveitar de falar. Eu sou o exemplo do pior político, do pior. Aquele que tem medo do debate, tem medo do enfrentamento e não pensa. Ele não tem uma ideia original. Ele só sabe falar platitudes. O céu é azul, de noite é escuro, de dia está claro. Só. Ele nunca eu vi. Os discursos outros escrevem, claro. O Mauro Santayana, não sei quem está escrevendo para ele agora. Escrevia para o avô pensava. Ele não pensa. E ele não tem história. E ele não pode ser líder da oposição. Ele é o opositor que eu gostaria de ter. Ele fez um discurso ano passado, pífio, anunciou 5 meses o discurso. Era o Winston Churchill das alterosas. Não era. Era pior que o prefeito de Patos de Minas. Um horror. Ele não falou nada, foi um vexame. Agora fez um segundo discurso. Líder da oposição, que em 15 meses faz 2 discursos. Que oposição parlamentar é essa? Que oposição parlamentar é essa? Então, fica difícil você ganhar o apoio popular, você mostrar que esse governo é incapaz, ele não tem projeto para o país, não pensa o país, vive de medidas de curto prazo, né, industriais, por exemplo, aumenta imposto aqui, diminui acolá, não consegue, o país está se desindustrializando, o país não tem projeto. O etanol, por exemplo, vive uma crise terrível, terrível, o governo não sabe o que fazer, não tem ideia, o conjunto dos ministros são muito ruins. O que Edson Lobão entende de Minas e energia? Por exemplo, se você disser que ele sabe, como eu, acender e apagar o interruptor, é isso, mais nada. Mas José Sarney tem um amor pela área, porque ele foi indicado pelo José Sarney. Ele indicou 2 ministros. É inacreditável o poder que esse homem tem. Há 50 anos, o Marx começa o manifesto assim: um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, ponto. No Brasil, o manifesto brasileiro, um fantasma ronda o Brasil. Quem? Ele, o José Ribamar da Costa, que até o nome é falso, porque ele não chama José Sarney. Esse homem, que é uma tragédia para o país, ele está aí, vocês não imaginam o que esse grupo que controla o Congresso Nacional faz. Se nós estamos parados, como é possível falar em agenda liberal com Renan Calheiros, com Jader Barbalho, com José Sarney? Não dá, você não tem discussão de ideias, é só o edando que se recebe. Em qualquer país, o Sarney estaria num prédio público insalubre, que é aquele que tem muros bem altos, que normalmente as pessoas passeiam segurando uma arma em cima. No Brasil, ele é presidente do Congresso Nacional. Há algo de errado com nós. Não é possível um país que a corrupção está nas entranhas dos 3 poderes. Gente do STJ, Superior Tribunal Suíça, vem de sentença. Paulo Medina
foi aposentado, ganha 25.600 por mês como punição. Não é possível. Esse país não dá. Né? Bom, eu acho que são 10 horas da noite. Vamos, infelizmente, faltaram 2 perguntas, mas acho que já está na hora. Muito obrigado a todos. Acho que foi uma boa noite para a gente sair aqui. Aí, e agora os livros. Muito obrigado.